Olá! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante. Alguns trechos do capítulo 14 de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, né? Com certeza. E para quem talvez não esteja tão familiarizado, é uma obra satírica, muito inteligente. Basicamente, a gente acompanha cartas de um demônio mais velho, o Fitafuso, para o sobrinho aprendiz, Vermebile. Isso. Dando dicas, né, de como tentar a alma de um humano, que eles chamam de o paciente. Exato. E o nosso papo hoje vai ser justamente sobre as táticas que o Lewis escreve pela boca do Fitafuso para minar uma virtude bem específica e eu diria até delicada, a humildade. Ah, humildade, um campo minado para eles e para nós também, né? Pois é, vamos tentar explorar isso, sabe? Entender a tentação pelo olhar peculiar do tentador. Ótimo ponto de partida. Então, a carta já começa com o Fitafuso meio apreensivo. Ele fala que o paciente, depois da conversão, largou aquelas promessas grandiosas de virtude, sabe? Aquele fervor inicial, talvez até um pouco para inglês ver. Aquela coisa meio performática, talvez? Isso. E agora ele tá mais contido assim, esperando só conseguir lidar com as tentações do dia a dia, quase hora a hora. E o Fitafuso acha isso péssimo. Péssimo para ele, claro. Mas por quê? Assim, à primeira vista, parece até bom, né? Um banho de realidade. Por que isso seria tão ruim para os planos deles? É péssimo na ótica do Fitafuso, sem dúvida. Porque essa mudança de atitude do paciente, ela sinaliza uma coisa perigosa para ele. O que exatamente? Indica que o humano saiu daquele terreno que era mais fácil para o orgulho crescer, sabe? O orgulho das grandes declarações, da autoconfiança espiritual. E entrou num estado de dependência mais consciente e constante, daquele que eles chamam de inimigo, Deus, no caso. Entendi. Ele não tá mais contando só com a própria força. Exato. Ele está buscando ajuda divina ali, na luta diária, pequena. E essa mentalidade, ela é bem menos vulnerável ao orgulho espiritual, que é, assim, uma das ferramentas favoritas do Fitafuso. Ah, claro. Ele vê ali um sinal de humildade mais real, mais profunda. E isso, claro, atrapalha tudo para ele. Faz muito sentido. Menos palco pro ego, né? Mas o Fitafuso, claro, não ia desistir assim tão fácil. De jeito nenhum. Ele logo propõe uma contra-estratégia. E aqui a coisa fica bem sutil. Ele pergunta para o Vermebile: seu paciente tornou-se humilde. Você já tentou chamar-lhe atenção para o fato? Qual é a jogada aqui? Parece um contrassenso, né? Usar a própria humildade contra a pessoa. Exatamente um paradoxo. E aí que está a esperteza da tática. É muito sutil o que ele sugere. Como funciona na prática? Ele diz para o Vermebile pegar o paciente bem no momento em que ele está sendo genuinamente humilde. Sabe? Pobre de espírito, como ele diz na carta. E aí, quase como um pensamento que surge do nada, inserir a ideia: nossa, como eu estou sendo humilde agora? Ah... O objetivo é claríssimo e bem perverso. Gerar orgulho sobre a própria humildade. Sacou. Transformar a virtude em motivo para a pessoa se admirar. E ele vai além, né? Ele até prevê a reação do paciente a esse novo orgulho. Se a pessoa percebe e tenta lutar contra isso. Sim. Se o paciente percebe esse orgulhozinho nascendo e tenta, sei lá, sufocar ele, a instrução é igualmente maldosa. Faça ele sentir orgulho dessa tentativa de combater o orgulho. Nossa, que ciclo! É um mecanismo recursivo, né? Como um jogo de espelhos infinito. Se ele se orgulha de ser humilde, ruim. Se ele percebe e tenta reprimir, e daí se orgulha da própria vigilância, ruim também. O objetivo final é sempre manter a pessoa focada nela mesma, então. Exatamente. Manter a atenção voltada para dentro, para o próprio estado espiritual, para as virtudes, para os pecados, para o progresso, é um tipo de egocentrismo, só que disfarçado de autoanálise, de busca espiritual. Essa ideia do foco constante em si mesmo parece ser a chave, mas o Fitafuso admite que tem um risco nessa estratégia, né? Qual seria? Sim, ele admite. Ele menciona que todo esse processo de ficar se olhando no espelho interior, essa autoobservação constante,
pode, de repente, despertar o senso de humor do paciente. Senso de humor? Como assim? A pessoa pode, num estalo, perceber o quão ridícula é a situação, ficar ali se analisando, se dando parabéns ou se criticando por ser ou não ser humilde e simplesmente cair na gargalhada. E mandar tudo pro espaço. Exatamente. E ir cuidar da vida ou tirar uma soneca, como ele diz. O humor, nesse caso, seria uma fuga. Quebraria o encanto dessa autoobsessão. Interessante. Mas enquanto essa lucidez não bate, a estratégia é manter o paciente ali, girando em torno do próprio umbigo, mesmo que seja para contemplar as supostas virtudes. Isso leva a gente para outra tática que o Fitafuso descreve, que é implantar uma ideia distorcida do que é humildade de verdade. Ah, sim, fundamental essa parte. Ele coloca em oposição a visão do inimigo e a que ele quer que o paciente adote. Pode explicar melhor? Mas sim pensar menos em si mesmo. O ideal seria até esquecer de si. Esquecer de si. A humildade verdadeira, na visão divina que o Fitafuso combate, seria um desvio do foco. Tirar o foco do eu e colocar em Deus no próximo. E o Fitafuso que é o contrário. Totalmente. Ele quer que o paciente acredite que ser humilde é ter uma opinião de propósito baixa sobre os próprios talentos, sobre o próprio caráter. Ele até tira sarro disso, né? Tira. Ele usa exemplos. A mulher bonita que fica tentando se convencer que é feia, o cara inteligente que se esforça para acreditar que é um idiota. Mas por que essa definição distorcida é útil para ele? Não parece só boba. Olha, o que é fascinante aqui é justamente a utilidade estratégica disso. Não é nada bobo para o propósito dele. Ah, é? Por quê? Primeiro, porque introduz um elemento de desonestidade, de fingimento, bem no coração do que deveria ser uma virtude sincera. O paciente fica tentando acreditar numa coisa que lá no fundo ele sabe que não bate com a realidade. Gera um conflito interno. Exato. Uma falsidade ali na base. Segundo, essa busca por uma autoimagem rebaixada à força consome uma energia mental e emocional gigantesca. Verdade. É uma luta interna sem fim para manter essa percepção irreal. Uma energia que podia estar sendo usada para outra coisa, né? E o ponto crucial, essa preocupação constante, será que eu estou me achando baixo o suficiente? Impede a pessoa de chegar no objetivo real do inimigo. Que é o esquecimento de si. Exatamente. A liberdade de não precisar ficar se medindo o tempo todo. Então, qual seria essa visão da humildade que o Fitafuso tanto odeia, a que ele atribui ao inimigo? Você tinha mencionado uma analogia do artista, do arquiteto. Ah, sim. Essa analogia é muito boa para entender o conceito. O Fitafuso descreve, assim com uma certa má vontade, né, o ideal do inimigo. E como seria? Seria um estado em que uma pessoa poderia, sei lá, criar a obra de arte mais incrível, ou projetar a catedral mais linda, e reconhecer o valor e a beleza do que fez. Ficar feliz com isso. Normal, né? Sim, mas sem que isso inflasse o ego dela, sem que ela se sentisse superior por causa disso. A alegria pela existência daquela beleza seria a mesma se tivesse sido outra pessoa que tivesse criado. Não teria aquela apropriação egoísta da obra, entende? Nossa, isso exige um nível de desapego enorme. É quase como tirar o eu da equação do valor, da satisfação. É por aí. Exatamente por aí. É um desapego radical do interesse próprio, no sentido de autoimportância, é poder apreciar os próprios talentos, as próprias realizações e também os dos outros, com a mesma gratidão objetiva, desinteressada. Como a gente aprecia a natureza. Perfeito. Como a gente aprecia um pôr do sol lindo, a força de um elefante, a complexidade de uma flor. Essas coisas simplesmente são. A gente admira pelo valor delas, não porque a gente tem posse ou porque elas refletem o nosso valor. Entendi. O inimigo, na visão do Fitafuso, quer que o humano chegue a ver a si mesmo e aos outros assim, como partes de uma criação maior, cada um com seus dons, suas belezas, para serem apreciados com gratidão, não com vaidade ou comparação. O Fitafuso também fala do que ele entende como sendo uma estratégia de longo prazo do inimigo sobre o amor próprio. Parece ter duas fases. Isso. Ele observa um processo. Primeiro, o inimigo parece trabalhar para matar o que ele chama de amor próprio animal. Amor próprio animal. O que seria isso? Seria aquele instinto mais básico de autopreservação, de egocentrismo, sabe, a preocupação primária e muitas vezes exagerada com o próprio bem-estar,
o status, os desejos, muitas vezes passando por cima dos outros. O foco no eu de forma meio competitiva, quase predatória. Ok, e depois de matar isso? Bom, o objetivo final não seria simplesmente eliminar todo tipo de amor por si, deixar um vazio. A segunda etapa, a longo prazo, seria devolver um novo tipo de amor próprio. Um amor próprio baseado na caridade e na gratidão. Um novo amor próprio, baseado em caridade? Isso tem a ver com aquele mandamento de amar o próximo. Exatamente. O Lewis, pela voz do Vitafuso, conecta diretamente com amar o próximo como a si mesmo. A interpretação que ele sugere é que quando a gente aprende a amar o próximo com caridade de verdade, a gente eventualmente recebe a permissão ou a capacidade de amar a si mesmo do mesmo jeito. Peraí, amar a si mesmo como ao próximo, é isso? Pois é, amar a si mesmo como a seus próximos, com a mesma objetividade, a mesma gratidão pelos dons que recebeu, a mesma compaixão pelas falhas, mas sem cair na autoadmiração boba ou na autopiedade exagerada. É um amor que reconhece o próprio valor como criatura de Deus, não como um ser autônomo que fez tudo sozinho. Nossa, isso é o oposto do que o Vitafuso quer pro paciente, imagina. Completamente oposto. O objetivo do Vitafuso é manter o humano para sempre obcecado consigo mesmo. Ponto. De qualquer forma, Qualquer forma. Seja pela vaidade, como sou bom nisso. Seja pela falsa humildade, sou tão horrível, mas olha como me esforço para ser humilde. Ou até mesmo ficando remoendo os próprios pecados, mesmo depois de já ter se arrependido. até isso serve. Qualquer coisa que mantenha o eu ali no centro do palco serve para ele. Já o inimigo, ao contrário, quer tirar a pessoa desse palco interior, direcionar o foco para fora, para Deus, para o próximo, para a beleza do mundo, para a tarefa que tem que ser feita. E tem aquela doutrina importante que o Vitafuso odeia, Qual? a de que todos os talentos, tudo que a gente tem de bom, no fundo são presentes, são dádivas divinas, não criações puramente nossas. Reconhecer isso corta o orgulho pela raiz, né? E o Vitafuso, claro, trabalha para a pessoa esquecer ou ignorar isso totalmente. Então, o fio condutor de todas essas táticas do Vitafuso sobre a humildade é esse: manter a pessoa pensando sobre si mesma. Não importa como. Certo. Mesmo se for para se colocar para baixo, contando que o foco seja o eu. Precisamente. O tema por baixo de tudo é a distração. É o desvio do foco correto. As estratégias dele não são de atacar a humildade de frente, mas de torcer ela, de corromper por dentro. Ele quer canalizar a atenção da pessoa para o mundo interior dela, mas de um jeito doentio, autocentrado, que impede aquele esquecimento de si que libertaria para focar no que realmente importa, na visão divina, Deus e o outro. E isso leva a gente a pensar, né? Sobre a nossa própria vida. Exato. Onde será que está a linha que às vezes é tão tênue entre a autoanálise que a gente precisa para crescer, inclusive espiritualmente, e essa autoobsessão que o Vitafuso parece tão interessado em promover, especialmente quando o assunto é humildade, que é tão delicado. É uma reflexão bem importante mesmo. Se a gente fosse resumir a grande sacada dessa análise da carta do Vitafuso, talvez seja perceber as formas, assim, incrivelmente sutis e indiretas que podem ser usadas para atacar a humildade. Sim, não é um ataque direto, né? Não é. É mais uma tentativa de transformar a humildade em outra coisa, numa autoconsciência que paralisa, numa autoavaliação que nunca acaba, ou, o mais irônico de tudo, numa forma super sofisticada e disfarçada de orgulho, o orgulho de se achar humilde. Perfeito. E isso talvez deixe a gente com uma provocação final para pensar. Uma coisa que vai um pouco além só do texto, mas que surge dele. Manda. Como será que essa prática constante de ficar se avaliando, mesmo quando é para se criticar, sou tão falha, não sou bom o bastante, preciso me esforçar mais para ser humilde, pode, num paradoxo, acabar reforçando ainda mais o foco excessivo no eu? Será que essa preocupação toda com o próprio desempenho espiritual, com a própria condição de pecador, ou com o próprio esforço para ser humilde, não vira ela mesma uma barreira para aquele esquecimento de si que o Lewis, pela voz do Vitafuso, aponta como sendo a essência da humildade que Deus busca? Uma pergunta difícil. Fica aí a questão, né? Como que a gente pode cultivar uma humildade genuína que liberte a gente dessa mania de ficar se olhando no espelho o tempo todo,
sem cair na armadilha de secretamente se orgulhar disso ou de se concentrar tanto no esforço que a gente perde o objetivo de vista.